Bom dia a todos, graça e paz. Um abraço para você e sua família. No começo do trabalho missionário do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé e ainda João Marcos, nós vemos alguns embates que foram travados até no campo espiritual, principalmente no campo espiritual. Quando eles começam a pregar a palavra de Deus em determinadas regiões, eles encontram, por exemplo, um líder, uma autoridade da cidade, um procônsul, que estava curioso, interessado em conhecer a palavra de Deus, mas fortemente influenciado por ser apoiado por um mágico, que parecia ser algo comum para a época. Pedro e Filipe já haviam tido problema com Simão, o mágico, que queria comprar a bênção de Deus, o poder de Deus. E agora nós temos Elimas, outro mágico, que enganava muitos com sua magia e tinha certa influência e autoridade sobre as pessoas de poder e de posse da sua época. Mas vemos com grande valentia, com grande ousadia, o apóstolo Paulo enfrentando os poderes das trevas, como vemos no capítulo 13 de Atos, verso 10, o apóstolo Paulo dizendo a este Elimas: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis está sobre ti aí a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Vemos não só a tragédia no sentido físico de perder a visão por um certo período, mas sobretudo a tragédia espiritual. O apóstolo Paulo é bem duro com ele em chamá-lo de filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda a justiça. Nós vemos o quão duro o apóstolo Paulo foi, confrontando as obras das trevas e não cedendo em nada, e não amenizando em nada, não passando a mão em nada, sendo direto com relação à luta espiritual que é travada. Por isso ele coloca mais para frente, no livro de Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades e poderes. Portanto, não era contra Elimas o mágico, mas contra Satanás, que dominava aquele homem e que forçava que ele trouxesse mensagens erradas a tantos. Portanto, há um grande desafio para nós aqui, confrontarmos o poder das trevas e trazemos pela luz de Cristo salvação àqueles que estão perdidos. Não se deixe enganar. O diabo tem ainda seduzido a muitos. Cabe a nós, com autoridade e poder, levarmos a mensagem de salvação. E não pode ser outra a nossa dependência. Verso 9 do capítulo 13 diz: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando em Elimas os olhos, disse. Portanto, cheio do Espírito Santo. Não é pelo poder de homens, mas é pelo poder de Deus que as trevas podem ser confrontadas e vencidas. Que Deus nos dê a graça de sermos usados por Deus e cheios do Espírito Santo. Anunciemos a mensagem de salvação, a luz do mundo que é Cristo, para aqueles que andam perdidos e em trevas. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, com o poder do Espírito, a anunciarmos a mensagem de salvação àqueles que estão perdidos e nas trevas. Ó Pai, que a gente tenha ousadia e poder do alto para poder vencer a batalha espiritual que temos travado contra Satanás, o inimigo das nossas almas, e que o Senhor possa nos usar para levar a luz de Cristo àqueles que estão perdidos, e assim Jesus possa transformar a vida de muitos pelo teu poder, pela tua ação. Queremos também pedir que o Senhor nos use, estamos à disposição para que o Senhor possa, com poder e glória, usar-nos para a conversão de vidas. Quero pedir também que o Senhor nos ajude a, com intrepidez, anunciar a salvação de Cristo Jesus a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Por favor, Pai, que o Senhor nos abençoe hoje a sermos vasos nas tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais,
pelo Facebook, pelo YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga, e também no Instagram ipb.utinga.